Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que estão? Bacana, né, ver esse público imenso aqui no Palco Tendências. Ontem nós tivemos que aumentar esse espaço aqui nesse palco, em virtude da demanda extremamente grande, né? O pessoal do fundão aí que está olhando lá também, né, que estão acompanhando, vai ser bem bacana. Hoje a gente trouxe, para esse palco em particular, um tema muito interessante, que é a construção modular. Como que ela vem evoluindo no Brasil, como que ela vem ganhando força no mundo todo, mas aqui no Brasil também, já com várias experiências práticas, né, com relação a esse tema. Vou pedir para o pessoal já ir se acomodando. Eu vou, na continuidade, já chamar os meus convidados aqui, profissionais, executivos extremamente capacitados e que estão puxando a industrialização na questão da construção modular aqui no país. Então, já chamo em primeira mão a Ana Belisário, ela é Head de Novos Negócios da Urbem. Palmas aí para a Ana. Bem, Ana. Fique à vontade. Fique à vontade. Também a Rosane Bevilacqua, Head de Desenvolvimento de Negócios da Gerdau. E o Saulo Suassuna, que é CEO da Molecular. Trouxe a torcida, o Saulo. Saulo. Bom, vontade. Então vamos lá, vamos conversar. Vou ter que ficar um pouquinho de costas aqui, de vez em quando viro para vocês aí para a gente ir conversando, né? Acho que a gente pode começar se apresentando. A Ana, fica à vontade para falar um pouquinho sobre você, sobre a Urbem. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Belisário, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou arquiteta, Head de Novos Negócios da Urbem, uma indústria de madeira engenheirada que está chegando aí no mercado. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela escuta. Rosane, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rosane, eu sou Head de Desenvolvimento de Negócios da Gerdau. Sou engenheira civil, tenho trabalhado aí muito extensamente nesse mercado da construção industrializada e estou muito contente aí de dividir esse momento com vocês e conversarmos um pouquinho sobre a construção industrializada e, em particular, sobre a construção modular. Bacana, Saulo, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Saulo Suassuna, sou engenheiro civil e arquiteto, CEO da Molecular, diretor da Suassuna Fernandes Engenharia. E estou muito feliz também de estar de volta aqui ao Conecta Imob, agora presencial novamente. E vai ser um prazer aqui debater com vocês sobre a construção. Bom, obrigado, gente, pela presença de vocês. E vocês estão fazendo um trabalho belíssimo no Brasil, né, de puxar essa questão da industrialização, do conceito. Acho que de todo o conceito da construção modular aí no Brasil. E acho que a gente vai ter um painel bem bacana. Vocês vão ter uma noção geral assim, do que está ocorrendo, né? E tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, né? Muita novidade também. Primeiro, acho que é importante dar um panorama geral do que está acontecendo em termos de construção modular. E não é um mercado novo, né? Já é um mercado antigo, mas que vem ganhando muita força aqui no país. Então, eu queria explorar um pouquinho com a Rosane primeiro. No caso específico da Gerdau, e olhando para o aço, né? O que você poderia trazer para nós, assim, que são as vantagens da utilização? Como que está esse movimento dentro da companhia com relação a tudo isso, né, do modular, enfim, como que a empresa tem se posicionado? Se puder... Bom, a Gerdau é uma empresa que tradicionalmente sempre trabalhou com os mercados de construção civil, né? Então, nós atuamos não só na construção tradicional, né, no concreto armado, como também em sistemas industrializados, né, em construção metálica e outros sistemas que agregam dentro desse grande guarda-chuva que a gente chama de construção modular, né? E mais recentemente, aí nos últimos 4 anos, nós temos observado que a indústria, né, é parte muito importante do desenvolvimento da cadeia da construção como um todo. Então, nós começamos, né, para além do desenvolvimento de produtos para a construção industrializada, mas olhar com um pouco mais de carinho, né, para todo o desenvolvimento da cadeia da construção industrializada. Então, dentro de todo esse escopo de atuação da Gerdau, além de
produtos, nós começamos também a desenvolver e apoiar empresas no desenvolvimento de estratégias para a construção modular, inclusive com investimento, né, em algumas empresas de construção modular, como, por exemplo, a Brasil ao Cubo aqui no Brasil, a Plant Prefab nos Estados Unidos, exatamente para que a gente tenha a possibilidade de entender mais a fundo como funciona esse mercado, né, ajudar no desenvolvimento de metodologias, né, e expandir esse conceito da construção modular, que nada mais é do que um conceito paramétrico, para que a gente consiga cada vez mais expandir o uso desse tipo de tecnologia, não apenas na construção modular volumétrica, mas muitas vezes com as melhorias incrementais para a construção tradicional, né? Então, nós enxergamos a construção modular como um grande laboratório de desenvolvimento de tecnologias, não só de sistemas em aço, né, mas olhando para toda essa, né, para todo esse pool aí de soluções que precisam vir juntos e que começam desde a etapa de projeto, né? Então, é importante que a gente olhe para a construção modular não somente como um método construtivo, né, mas como toda uma lógica de parametrização de projeto, de desenvolvimento de tecnologias, né, e dentro da fábrica também, com todo esse olhar aí para o ESG, né, a gente observar que podem ser desenvolvidas metodologias e sistemas que tragam mais agilidade para a obra, mas que também olhem, né, para dentro de condições sociais, né, melhoria de qualidade de trabalho para toda a cadeia, e que a gente consiga de fato trazer para o canteiro de obras, né, sistemas construtivos muito mais testados e muito mais aptos a se conectar com tudo que a gente tem visto de tecnologia, né? E dentro desse olhar como um todo, a gente precisa entender a cadeia, né, desde a etapa do projeto de arquitetura, passando pela engenharia, indo para a etapa de fábrica e para a etapa de montagem no canteiro. E isso é particularmente importante, né, porque culturalmente nós temos no Brasil uma cadeia muito mais focada para a etapa de execução, né, onde a gente investe muito mais tempo e muito mais energia na etapa de produção, que acontece no canteiro, e muitas vezes não conseguimos trabalhar de forma tão efetiva a compatibilização, né? Então, acho que o principal conceito da construção modular é, de fato, que a gente consiga trabalhar de maneira mais assertiva a compatibilização dos projetos, todas as disciplinas atuando de maneira mais sinérgica, né? E aí, obviamente, o aço aparece como uma alternativa muito interessante quando se fala de construção modular, né? Pela flexibilidade do produto, né? E por todas as características de facilidade de compatibilização com diversos tipos de materiais. E aí a gente não fala da construção metálica propriamente dita, né? Mas principalmente da construção híbrida. Então, uma estrutura metálica conversa muito bem com o próprio concreto armado, conversa muito bem com as estruturas de madeira, conversa muito bem com outros sistemas de construção a seco, né? E toda essa cadeia andando de maneira mais conectada tem um potencial de escalabilidade muito grande. Então, é nisso que a Gerdau acredita, e nós temos investido aí muitos esforços, tanto nos nossos times de desenvolvimento de mercado, quanto em todo o apoio para a cadeia, em termos de desenvolvimento de produto, de projetos de engenharia, projetos de arquitetura, e efetivamente com o nosso apoio aí para o desenvolvimento das empresas de construção modular. É um trabalho belíssimo, hein, que a gente viu muitas soluções já sendo implementadas. No período de pandemia mesmo, nós tivemos o hospital, né, foram 8 hospitais executados aí com esse conceito, né, de obras rápidas, sustentáveis, enfim. E tem muito espaço aí para dentro dos canteiros e dentro de toda essa lógica que você comentou agora da engenharia como um todo, né? Desde a concepção do projeto, vamos explorar muito isso com o Saulo, né? Até todo o processo de canteiro, de inteligência da operação, né? E muitos ganhos, de fato, a gente vai explorar um pouquinho. Eu queria já passar para a Ana, falar um pouquinho sobre o que é essa tal da madeira engenheirada ou do mass timber, né? Como é que ele vem ganhando esse espaço, né? E aqui no Brasil vocês estão com uma operação grande agora, lá para atender, enfim, o mundo, né, digamos assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas vantagens, né, do mass timber, e falar um pouquinho sobre esse posicionamento, do porquê, né, de ir para uma tecnologia tão avançada assim, né, no uso. Fica à vontade.
Bom, acho que começar, puxando até o gancho da Rosane, sobre a importância da indústria no desenvolvimento de uma cadeia produtiva de um setor. Então, quem é a Urben? A Urben é uma empresa que nasce de uma empresa florestal, então a gente vem desse campo, né, desse setor econômico de plantio de florestas e processamento dessas toras, né? Então, a Urben nasce para avançar um pouquinho mais na cadeia de valor desse grande setor econômico muito poderoso, né? Muito produtivo dentro do Brasil. Todo mundo conhece um pouquinho da indústria de papel e celulose, por exemplo. Então, a Urben nasce, vem desse universo do campo, do plantio de florestas, para trazer para a construção civil a tal da madeira engenheirada, ou mass timber, que na verdade são elementos estruturais, né? Uma fábrica que produz elementos estruturais a partir de florestas plantadas de pinos para serem usados na indústria de construção civil em larga escala. Então a gente gosta muito de dizer na Urben que a gente faz a ponte entre o campo e a cidade. Então a gente está tentando trazer essa potência do campo brasileiro, né? Da terra do Brasil, para um sistema construtivo inovador que vem construir edifícios, casas, hospitais, escolas, em associação com outros sistemas construtivos, dentro de uma agenda assim, bastante contemporânea que a gente gosta muito. Então, o que é essa agenda? O que a madeira engenheirada está contribuindo, né, para o setor da construção civil? Por que as pessoas, porque as empresas, porque os clientes estão pedindo, porque as incorporadoras estão procurando esse tipo de material, essa abordagem que vem, junto com outros materiais, contribuir para o nosso mercado. Basicamente, por 3 motivos principais. O primeiro deles é uma agenda ambiental propriamente dita. A madeira é uma estocadora natural de carbono. Isso significa que ela ajuda a compensar a emissão dos outros materiais. Aqui o ponto não é o concreto e o aço, ai meu Deus, nunca mais poderemos usar. De jeito nenhum, mas a gente precisa usá-los com parcimônia, onde eles são necessários, da melhor forma possível, e a madeira vai equilibrando essa conta. A gente usa muito a expressão dieta construtiva. Então eu gasto gás carbônico em materiais que são insubstituíveis, são potentes, e eu procuro equilibrar as emissões através da madeira engenheirada, da madeira estocadora de carbono. Então, tem um pilar ambiental muito forte nessa decisão. O segundo pilar está relacionado à industrialização, à construção modular, a off-site construction, que é a construção civil olhando para si própria e dizendo, putz, a gente é o máximo, os produtos são legais, os clientes são incríveis, os produtos são maneiros, mas a gente constrói de forma pouco produtiva. Tem muita oportunidade para a gente melhorar a nossa produtividade de canteiro, o nosso rendimento enquanto setor. Então, a madeira engenheirada, por ser um sistema industrializado, junto com a metálica, junto com o wood frame, junto com pré-moldado de concreto, junto com light steel frame, com sistemas de fachada industrializadas, eles vêm atender juntos essa questão. Como a gente aumenta a produtividade do canteiro de obras de um mercado que é tão pujante, que é tão capaz de produzir lançamentos imobiliários extraordinários e incríveis. E o terceiro ponto, que eu acho que é o bacana da história inteira, está relacionado à diferenciação de produto, está relacionado, portanto, a consumidor. A gente sabe que hoje, todo cidadão, cidadã, nós que estamos por aí consumindo, a gente está procurando alternativas sustentáveis, de crescimento sustentado que protege o planeta para gerações futuras, certo? A gente está tentando procurar estratégias em N setores, que vai desde obter alimento orgânico, ver se a gente troca o nosso carro por um carro elétrico. A gente também está procurando construções, edificações mais sustentáveis, que ajudem a preservar o planeta, que ajudem a posicionar
o combate à crise climática de uma forma mais efetiva. Então, o próprio consumidor de edificações, de moradias, de residências, do uso desses produtos imobiliários, começa a se conectar com essa agenda. Tá bem, estou acostumado a comprar a construção convencional, mas de onde isso vem? De que forma ele é produzido, né? E aí acho que eu gostaria de fechar com, assim, o que a madeira engenheirada em si pode contribuir nesse contexto, né, dessa agenda ESG, desse momento de revisão, assim, do nosso setor. A gente tem um olhar de que existe uma oportunidade de inclusão muito forte quando você fala de um sistema industrializado que é super leve, que é produzido em uma indústria e levado para um canteiro de obras para uma operação de montagem. Primeiro, o meu trabalhador lá do campo, que tem muito pouca opção de geração de renda, de repente está trabalhando numa baita floresta certificada, incrível, ele tem um salário legal, ele pode construir prosperidade para a família dele. O colaborador da fábrica está trabalhando protegido, num ambiente controlado, ele recebe toda a informação, ele tem toda a assistência do ponto de vista de RH, do ponto de vista de conhecimento. E lá no canteiro, imaginem vocês, uma estrutura que pode ser simplesmente montada, posicionada no lugar, pode ser produzida por equipes de mulheres, que de repente vão ter uma forma de renda muito diferente dos eventuais outros trabalhos que ela encontra disponível no mercado. Então, a gente sonha com isso, né, Rô? Um canteiro com equipes de mulheres empoderadas, educadas, produzindo edificações que vão servir para proteger o planeta para o futuro das nossas famílias. Muito bacana, Ana, porque é uma indústria nova, digamos assim, em termos de tecnologia, de cuidado, né, com os trabalhadores, no negócio, uma maior previsibilidade na questão do negócio, né? E aí dentro dessa linha eu queria puxar até para o Saulo, né, para ele puxar um pouquinho desse conceito que é um passo atrás, até do desenvolvimento, até do produto, e como que dos empreendimentos que você tem desenvolvido, né, dentro das soluções, que vantagens assim que esse empreendimento dentro da solução do modular traz como um todo? Se puder explorar um pouquinho desse assunto? Vamos lá. Bom, acho que primeiro, já foi bem debatido aqui, é importantíssimo diferenciar o conceito modular, né? A gente tem o modular do ponto de vista construtivo, tem o modular do ponto de vista de incorporação, né? Do ponto de vista construtivo, é muito claro assim, os objetivos que são a melhor produtividade, a previsibilidade, como você colocou, redução de custo, redução de desperdício, né? É um conceito que está muito em evidência nos últimos tempos aqui da construção civil, em função principalmente do modular off-site, né, que já era uma coisa difundida lá fora e está ganhando muito mais espaço atualmente, e a Gerdau tem uma fortíssima contribuição nisso, né? Agora, do ponto de vista de incorporação, que é o que a Molegular faz, claro que a gente precisa dos sistemas construtivos, mas o nosso foco, o viés, é de incorporação, né? Ou seja, a gente modula a oferta de produto. Então, o nosso principal diferencial, a principal vantagem é a flexibilidade, e a partir dessa flexibilidade a gente pode desenvolver outras verticais de diferenciais, né? Para falar na linguagem menos técnica, imagina que ao invés de você ter um produto com apartamentos de 100 metros quadrados, 3 dormitórios, né, o basicão, a gente vai ter módulos de 50 metros quadrados que podem se transformar em apartamentos dos 50, de 100, de 150, de 200, 250 e por aí vai. Então você imagina a dinâmica, né, da venda desse produto, que geralmente ela é feita para atender uma determinada necessidade de uma família naquele momento de vida e por um período de tempo ao longo da vida. E na hora que você tem essa possibilidade de modulação, você passa a não atender somente aquela fotografia daquela família ou daquele cliente daquele momento, para atender toda uma vida. Você pode planejar uma compra ao longo da vida, porque esses módulos, eles se combinando ou descombinando ao longo do tempo, né, as escrituras são individuais, você passa a trazer novas razões para o cliente tomar a decisão de compra. E aí você, de primeira, né, para o incorporador, você, ao invés de estar oferecendo um produto único, você está oferecendo vários. Você se protege daquela ameaça invisível de ter um concorrente seu ou dois planejando o mesmo tipo de produto para colocar no mercado ao mesmo momento e disputar aquela demanda com você. Você também traz uma possibilidade de
gerar razões adicionais para o cliente, né? Então, na hora que você tem várias opções de produto, você pode estar ali com um cliente que ia comprar aqueles seus 100 metros quadrados, mas ele foi lá com o pai dele que está buscando um imóvel de 200 e ainda tem a vantagem de estar uma família morando no mesmo prédio, um grupo de amigos que quer morar no mesmo prédio e cada um vai comprar a quantidade de módulos da sua fase de vida demandar. Pelo fato das escrituras serem independentes, você também traz outras vantagens, por exemplo, do distrato parcial. Você comprou um apartamento de R$2 milhões, composto, por exemplo, por 4 módulos de R$500 mil. Teve algum problema que você não conseguiu completar ou está com dificuldade de levar adiante aquela compra, você pode devolver aquilo que você não consegue pagar e readequar o seu layout, porque já tem as plantas previstas para isso, àquilo que cabe no seu bolso, né? E imagina isso na última crise imobiliária, a quantidade de distratos que a gente teve, se a gente tivesse essa flexibilidade. Então tem uma série de vantagens, né? Como a gente está pontuando aqui, essa flexibilidade das escrituras, por exemplo, de múltiplas escrituras, você, numa situação de um divórcio, por exemplo, você poder dividir entre marido e mulher aquele ativo, você poder dividir entre os seus filhos, né? Então isso tudo traz uma dinâmica muito interessante, que eu acho que, aliado, claro, à economia trazida pelo lado construtivo, eu acho que tende a ajudar muito o mercado. Excelente, Saulo. Até porque facilita muito o processo depois da construção, né? Então, você fazer todo esse trabalho de inteligência, de projeto, de compatibilização, da concepção do produto, né? Facilita muito para a utilização das tecnologias depois, né? Dificuldade, um dos pontos acho que a gente pode explorar aqui depois, né? É justamente isso, é pegar um projeto e depois ter que otimizá-lo, né? E adequar para uma construção modular, né? Parabéns, bacana o teu trabalho também, né? Obrigado. Então, e aí eu queria explorar um pouquinho com vocês, porque o que está ocorrendo hoje? Uma movimentação muito grande no cenário mundial e aqui no Brasil dessa questão da construção modular. Entender um pouquinho do que está acontecendo, até pela experiência de vocês, se eu peço permissão de começar ali pela Ana, né? O que está acontecendo esse cenário, esse movimento do modular no mundo e esse momento agora também desse pensamento, né, de forma mais adotada não só por construtoras, incorporadoras, por indústrias, pelos varejos. Queria explorar um pouquinho isso com vocês, cada um de vocês, pode ser na ordem, daí a Ana vai falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que tentando colocar assim uma analogia, né, que a gente acaba escutando de muitos países diferentes, né? A Urben, para se estruturar, fez muita pesquisa, muita troca de informação, de conteúdo com outras empresas aí no globo. Então, a gente foi aprendendo muito ao longo desse processo. Uma coisa que eu sempre ouvi, né? Bom, quando você olha a indústria a medicina como uma indústria, certo? Quando você olha assim uma sala de cirurgia, há 100 anos atrás, ela era de um jeito. Hoje você olha a sala de cirurgia e você fala, nossa, como evoluiu, meu Deus, incrível. Quando você olha o setor automobilístico há 100 anos atrás, você chega numa linha de montagem, ali é meio rudimentar. Quando você olha uma linha de montagem hoje, é robótica, é tecnologia, é customização, just in time, né? Tudo feito com muitas opções para personalizar para o cliente, tudo muito pensado, os desenhos arrojados, aerodinâmicos. Mas quando a gente olha para o nosso canteiro de obras, em 100 anos, em certas tecnologias e certos lugares do mundo, a gente sente até uma certa regressão. E a gente olha e fala, gente, mas a gente não avançou enquanto tecnologia de construção? Então, acho que existe um grande movimento, né, nesse momento da construção civil mundial, que é olhar para isso e falar, bom, a gente agora ou vai ou racha, a gente precisa aumentar, a gente precisa melhorar essa produtividade, por muitos motivos, porque não existe mais justificativa para você ter um canteiro de obras onde seu funcionário está exposto fisicamente, correndo risco de vida para trabalhar. Sim, acabou, é 2022. A gente não pode mais olhar para um canteiro de obras que gera uma quantidade de resíduos que depois a gente, enquanto sociedade, não sabe mais o que vai fazer com esse descarte. Geramos um problema enorme nos aterros, nas reciclagens. A gente não pode mais olhar para um canteiro de obras e olhar e falar, ok, essa quantidade de água que eu estou gastando aqui faz sentido. Não faz mais. Então,
Eu acho que a indústria como um todo acorda e fala, calma, tecnologia existe, potencial de transformação a gente tem. O nosso setor é um setor que tem muita prosperidade, é gerador de PIB, é gerador de emprego, está conectado com vidas e sonhos de pessoas, casas, né, diversas edificações. É onde a experiência humana acontece. Então, acho que é uma tendência que veio caminhando, e agora? Quando a gente junta toda essa necessidade a uma agenda climática, como é que a gente vai fazer uma boa gestão dos recursos? Uma parte dos recursos é não renovável. A gente não pode mais fechar os olhos para isso. Então, se é não renovável, tem que ser usado com sabedoria, tem que ser economizado. Então, acho que de uma maneira geral, isso acaba perspassando todas as tecnologias, como que a gente garante o crescimento e o aumento da produtividade, a manutenção desse nosso setor maravilhoso através de industrialização, através de tecnologia, né? Acho que me parece um pouco isso. Muito bom. Rosane, dá complementar? Eu concordo muito com o que a Ana trouxe. Eu acrescentaria aqui, né, uma questão de demanda ainda muito crescente, né, principalmente no mercado de habitação, né? Então, tanto a nível mundial, mas quando a gente fala especialmente a nível Brasil, né, nós ainda seguimos com uma demanda gigantesca de moradia, né? Somado a essa demanda que de fato a gente ainda não conseguiu resolver, o nosso cliente, o consumidor, principalmente dos imóveis residenciais, ele tem sido cada vez mais consciente em termos de requisitos e requerimentos, né? Então, hoje, como a Ana trouxe, não se aceita mais, né, um empreendimento que não tenha toda essa questão ambiental, né? E ambiental não é somente utilizar materiais sustentáveis, mas também utilizar os materiais de maneira mais racional, né? A questão do desperdício, a questão da reciclagem e principalmente a questão de desempenho, né? Então, não é olhar só para a sustentabilidade em termos de implantação desse imóvel, né? Esse empreendimento, ele vai ter uma vida útil de 50, 100 anos. E como é que a gente vai garantir, né, desempenho térmico, desempenho acústico dessas edificações, né, para atender todos esses requisitos que a gente observa. Então, um desenvolvimento natural, né, da engenharia, tanto engenharia de materiais quanto engenharia de projeto, é que a gente tem a possibilidade de cada vez testar mais tecnologias, né? E a gente brinca que, tradicionalmente, na construção, cada edificação é um protótipo, né? A gente faz cada edificação diferente uma da outra. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de testar tecnologias porque a gente não tem a repetitividade necessária para que a gente efetivamente chegue à conclusão de que esse sistema, nessa configuração, ela é mais econômica, mais durável e que vai ter um desempenho adequado. Então, esse movimento da construção modular, na minha visão, ele está muito atrelado, né, a essa mudança, né, no próprio perfil de quem compra hoje um imóvel, né, e na necessidade que nós temos de fato de desenvolver tecnologias que possam efetivamente ser replicadas, né? E isso não significa que eu preciso ter edificações iguais, né? Eu posso ter repetitividade de sistema sem ter necessariamente edificações iguais, né? Personalização é diferente de parametrização e padronização. Então, esse eu acho que é o conceito super importante, né? E que se a gente somar isso com a questão da escassez da mão de obra, né, o advento da construção industrializada e, em particular, da construção modular, não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. Né? E quando a gente observa a realidade, especialmente nos países desenvolvidos, né, dessa escassez de mão de obra cada vez mais urgente, né, a gente observa que a tecnologia vai se desenvolvendo no sentido de resolver essas questões. Então, a gente já tem hoje, tanto fora quanto aqui no Brasil, né, engenharia, arquitetura, tecnologia, empresas efetivamente fazendo, né, como você trouxe aqui, Edivaldo, o exemplo que eu acho que é super interessante, né, do que a gente teve de movimento aqui da construção modular na situação de pandemia, né? E outro ponto que eu acho super importante quando a gente fala aí de novo, né, na vida útil da edificação,
é a questão da flexibilidade. Será que o imóvel, né, que hoje atende a uma necessidade de uma família, daqui a 20 anos ele vai atender da mesma forma, né? Então, você ter materiais, sistemas construtivos, você pensar esse projeto de forma que eu possa separar esses módulos aqui e construir uma coisa diferente, né? Que um edifício comercial possa virar um edifício residencial, que esse edifício residencial possa receber um uso diferente, né? Para que a gente possa, uma vez que eu preciso fazer um investimento de materiais e de serviço dentro dessa edificação, que eu possa prolongar o uso dela da melhor maneira possível, né? E isso tem valor, quer dizer, quando você oferece para um cliente, né, uma edificação que tem uma flexibilidade para ele mudar o uso, né, para que seja feito facilmente um retrofit, uma renovação desse imóvel mais profunda, né? A gente não está falando aqui de mudança de marcenaria, né? A gente está falando efetivamente de uma estrutura que seja flexível o suficiente para se adaptar às novas demandas, e a gente tem observado, né, esses ciclos cada vez mais rápidos de mudança. Então, eu acho que a construção modular vem muito para atender esse tipo de demanda também. Muito bom. Só complementar a questão dos banheiros prontos, ou dos pods, ou até dos kits, né? A facilidade que dá para uma agilidade para um processo de obra, né? E eu me recordo também da questão dos riscos, né? Que eu acho que foi comentado sobre a questão de canteiro. Tem muito risco trabalhista numa operação que você faz um processo artesanal, você não tem voltando à questão da previsibilidade, riscos de processos, né, com empreiteiros, enfim, você reduz esse risco do teu negócio como um todo, encurtando o ciclo dele, que foi citado aqui, né? Uma obra mais rápida, até para poder atender esse perfil de cliente, né? Esse novo perfil, né? Esse novo mercado, né? Então, você tem tantos usos hoje da edificação que não é aquele antigo, né? E o perfil do consumidor muda tão rápido, né? Então, no ciclo hoje de 5, 6 anos de obra, se imagina, né? Então, a gente precisa realmente encurtar. Saulo, queria que você complementasse aí a tua visão também. Eu concordei com tudo e vou só complementar, tá? A gente, nesse período, a Molecular me deu a oportunidade, antes da pandemia, nos primeiros 4 anos de empresa, a conhecer bastante, assim, experiências e metodologias diferentes fora do Brasil. Vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de interagir aí com mais de 600 incorporadoras de 24 países em 4 continentes diferentes. Então, do ponto de vista construtivo, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, desde uma altíssima tecnologia com estrutura metálica em Nova York, por exemplo, no prédio de mais de 100 andares, até um prédio de 6, 7 pavimentos no Camboja, todo escorado de bambu, com concreto armado tradicional, sem nenhum uso de EPIs. Então, assim, deu para dar uma visão bastante ampla disso, né? No Brasil, assim, esse sistema modular aqui, com o incremento de custos que a gente está tendo, principalmente de mão de obra, lá no exterior, é uma coisa que já se observa há mais tempo, né? E a gente está caminhando para isso a passos cada vez mais largos, o que é muito bom para o mercado. Do ponto de vista de incorporação, o que eu observei, e que eu acho que eles estão ainda alguns passos na nossa frente, apesar de a gente estar mudando rápido aqui, é a cultura de você ter no mesmo prédio vários produtos diferentes, independente deles serem dinâmicos como o da Molecular, mas você não tem problema nenhum de você estar lá num apartamento de altíssimo padrão, de você ter desde o estúdio até uma penthouse daquela com 600 metros quadrados e todo mundo convive bem, né? Então, esse paradigma que cada vez mais aqui está sendo reduzido, isso ajuda muito a gente parar de estereotipar os prédios, de dizer, aquilo é um edifício com apartamentos de 3 dormitórios, aquele é de 4 dormitórios. Ou mesmo aquilo é um residencial, aquilo é um comercial. Se a gente torna esse espaço uma coisa mais dinâmica, a gente vai ter essa flexibilidade e estamos falando o tempo todo aqui de como reduzir o material, de como reduzir desperdício, de como fazer a construção de uma forma mais otimizada, mas se a gente pensa que os prédios são feitos a partir de espaços que são construídos pelos materiais e que, se a gente racionalizar os espaços, diretamente a gente vai estar racionalizando os materiais. Aí vou fechar aqui só com uma experiência que eu tive a oportunidade de ver na Coreia do Sul, né, em Seul, na capital. A prefeitura de Seul tem uma secretaria de compartilhamento chamada Sharing City Project. E aí, assistentes sociais da prefeitura vão mapear
apartamentos cujos filhos já saíram de casa, foram morar fora ou casaram, etc. E tem aquela família que está ali com um quarto sobrando dentro de casa. Partindo da premissa que não se pode construir infinitamente, que precisa se reciclar esses espaços internos, eles vão lá e convidam a família a se matricular num programa para receber um estudante de fora, para estimular a colocar no Airbnb, para poder aquele espaço construído dentro da cidade ser utilizado de alguma forma. Trazendo isso aqui para São Paulo, imagina a gente dar um raio-x na cidade de São Paulo e identificar quantos apartamentos, por exemplo, de 400 metros quadrados hoje tem aqui na cidade onde só mora um casal, que os filhos já saíram de casa e tal. Geralmente estão em bairros supervalorizados, né, Itaim, Vila Nova, que poderia, aquele espaço estar servindo de moradia para uma outra pessoa. Então, na hora que você faz isso em larga escala, a gente consegue fazer um bem a um planeta extraordinário, porque os edifícios eles vão gerar 80% do CO2, 5,7 milhões de toneladas de resíduos anualmente, e se a gente consegue racionalizar esses espaços, esses dois índices vão cair proporcionalmente. E é o que a Molecular se propõe a fazer de uma maneira profissional e larga escala. Saulo, eu queria aproveitar, a gente tem um tempinho aí para a gente finalizar, mas eu queria entender um pouquinho de vocês. Todos os projetos podem ter o conceito modular, está livre. Eu acho que o Saulo podia começar, se vocês permitem, né? E que tipo de empreendimentos que são mais beneficiados aí com esse tipo de solução? Bom, vamos lá, do ponto de vista construtivo, né? Outra vez. Tudo que for feito para racionalizar é bem-vindo, né? E independente do tipo de prédio ou do padrão, ele é bem-vindo. Se você tem uma forma de racionalizar uma estrutura, de racionalizar os seus espaços, é bem-vindo de ser feito. Agora, do ponto de vista de incorporação, o que eu acabei de falar, na hora que você tem uma facilidade de misturar esses públicos de uma forma melhor, né, você não tem aquele impedimento de você estar misturando esses públicos, fica muito mais fácil no alto padrão, né, que o valor do metro quadrado já faz vamos dizer, uma seleção natural ali das classes, vai ser muito mais fácil de você conseguir implementar isso. Não que um apartamento de 300 metros quadrados você não possa modular, mas é diferente você modular 300 metros quadrados em 10 apartamentos de 30 ou em 2 de 150, né, ou até mesmo em 3 de 100, e você mexer no programa desses apartamentos de 100, em vez de ter um convencional 3 dormitórios, você ter um 2 dormitórios mais luxuoso, para que exista uma sintonia entre os usuários desses dois tipos de produto. Muito bom. Vocês querem? Bom, está livre se a Rosane quiser complementar. Eu acho que, assim, potencialmente, todo imóvel tem a possibilidade de ser desenvolvido em construção modular. Mas o que não significa que, efetivamente, todo imóvel deva ser necessariamente executado em construção modular, especialmente quando a gente olha sob o ponto de vista de tecnologia construtiva, né? É claro que quanto maior for a vantagem, né, por se executar num prazo menor, maior vai ser o benefício que esse imóvel vai apresentar em termos de taxa interna de retorno, né? Mas eu acredito muito, de novo, né, no conceito de melhorias incrementais, né? Então, eu posso não necessariamente executar esse meu empreendimento numa construção modular volumétrica, né, tirar ele da fábrica, como a gente falou aqui, mais de 80% pronto e simplesmente fazer uma acoplagem no canteiro, mas eu posso e devo, na minha opinião, né, me utilizar de todos esses conceitos de parametrização e racionalização que podem ser benéficos para todo tipo de empreendimento, né? Então, não necessariamente eu vou utilizar a construção modular, mas eu posso utilizar uma fachada pré-fabricada. Eu posso utilizar uma laje mais industrializada, eu posso me utilizar de um sistema elétrico e hidráulico que já venha pré-montado para a obra. Tudo isso também é industrialização da construção, também traz melhorias de desempenho e de performance para a edificação e trazem um conforto maior para que a nossa própria cadeia vá, aos poucos, se aclimatando, né, a toda essa dinâmica diferente, né, porque é importante que a gente traga aqui, né, que a construção modular, a construção industrializada sem um correto planejamento, ela não traz todos os benefícios potenciais, né? Então, você não precisa necessariamente sair de uma construção 100%
100% on-site para uma construção 100% off-site, mas você pode ir tratando, né, essas melhorias incrementais, se aclimatando às tecnologias e identificando o que faz mais sentido, né, para a sua empresa, para o seu empreendimento, para o local onde você vai fazer a implantação desse imóvel. Muito bom. Ana, você quer complementar? Não, só concordando muito com vocês, né? Acho que de um ponto de vista bem pragmático, a construção modular, a escolha do sistema construtivo, depende do projeto, depende da localização, depende do produto, depende do uso, né? Tem uma série de condições técnicas aí que vão ajudar a gente a definir o que é a melhor solução, né? Isso acontece para todos os materiais, mas eu tenho gostado desse pensamento de que a construção modular é uma escola, assim, é um estilo de pensamento, na verdade. É você quebrar a lógica de eu faço o projeto correndo, levo para o canteiro e deixo o pau quebrar, né? Então, essa escola de pensamento é onerosa, traz desperdício, né? Traz baixa produtividade, traz risco. A escola de pensamento traz para antes, traz para dentro de casa, vamos discutir, chamar todos os técnicos, sabe, relações de transparência entre incorporador, construtor e projetistas, todo mundo atrás de um mesmo objetivo comum, que é fazer um baita prédio incrível para clientes cada vez mais exigentes. Então, acho que é uma mudança no pensamento, da racionalização, né, da economia, do desenho racionalizado, até a construção modular propriamente dita, volumétrica, módulos. Você tem toda uma gama de ações e atividades que sempre vão ser benéficas para o canteiro, né? Então, acho que é uma mudança de escola de pensamento mesmo. Respirar um pouco fundo, dar mais tempo para as coisas, né? E chamando a responsabilidade do nosso papel dentro dessa cadeia, que é projetar edifícios com desempenho, bonitos, sustentáveis, longevos, né? Eu ouvi uma vez, eu amei. A primeira sustentabilidade é a longevidade da edificação. Então, é uma responsabilidade muito grande que cada vez fica mais forte, né? Muito bom. Bom, só tenho a agradecer demais aí o Saulo, a Rosane e a Ana. Uma aula para a gente aí sobre construção modular. Espero que vocês todos aí possam levar, né, para as suas empresas esse conceito, né, da questão de todo o conceitual do modular, para que a gente possa ter realmente uma revolução aí, né? Que ela já está em andamento, mas vocês podem acelerar aí nas suas empresas. Então, agradeço demais em grupo aí do nome do Zap Mais e do LX, a presença de vocês e principalmente dos nossos convidados aí que compartilharam muito conhecimento com a gente. Obrigado. Muito obrigado.